Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre unidades de medida de volume e capacidade, certo? No capítulo do livro de vocês, ainda fala sobre unidades de massa e tempo, mas esses dois nós vamos deixar para uma outra aula. Hoje, nosso objetivo é falar sobre volume e capacidade, ok? Primeira coisa que é importante a gente entender é a diferença entre esses dois conceitos. Olha só. Primeiro, vamos entender o que que é volume. A primeira coisa que você precisa entender é que para falar de um volume, a gente precisa falar de um objeto tridimensional. O que que é isso? Um objeto que sai da folha de papel. Tudo que sai da folha de papel, que tem três dimensões, é considerado um corpo tridimensional. Então, é um corpo dotado de volume, certo? Alguns objetos geométricos que possuem volume, nós estudamos no segundo bimestre, olha só, posso falar do cubo, porque o cubo, ele não cabe no plano, não é isso? O cubo tem altura, não dá para a gente desenhar, dá para a gente representar no papel, é claro, mas a figura cubo, ela sai do papel, ela não é plana, então a gente fala que ele é um objeto geométrico que possui volume, ok? O paralelepípedo é um outro exemplo, a esfera, o cone, o cilindro, a gente ainda falou de prismas, né? Então, todo objeto que tem três dimensões é um objeto que possui volume. E a gente chama de volume o espaço que esse corpo ocupa, certo? Como é que se representa o volume de um objeto? Olha só. Para falar em volume, a gente usa a unidade metro cúbico. O metro cúbico é a nossa referência. Por que que tem esse expoentezinho 3 aqui em cima? Porque o objeto tem três dimensões, tá? Por que que a área tinha o expoente 2? Porque os objetos que tinham área eram objetos planos, eram objetos que tinham só comprimento e largura, por exemplo, quadrado. Aí, para medir essa área, a gente usava um metro quadrado, com expoente 2, porque o objeto tinha duas dimensões. Então, para falar de volume, já que eu estou falando de objetos sólidos, né? De objetos que têm as três dimensões, a gente usa o metro cúbico, ok? O que que seria um metro cúbico? Olha esse cubinho aqui do lado e imagina que ele tem essas arestas, que são esses risquinhos azuis aqui, todos medindo 1 metro. Ele vai ser grande, né? O espaço que esse cubo ocupa é determinado como 1 metro cúbico, ok? Se eu empilhar dois desses cubinhos, eu vou ter um objeto que tem, então, 2 metros cúbicos. Se eu empilhar cinco desses cubinhos, eu vou ter um objeto que vai ocupar 5 metros cúbicos de espaço. Entendido? Então, metro cúbico é o espaço ocupado por um cubo que tem arestas de 1 metro. E aí, só lembrando, né? No cubo, todas as arestas são iguais. Então, todos esses tracinhos azuis que vocês estão vendo aqui, ó, representam medidas de 1 metro. Tranquilo? Vamos seguir. Assim como no metro quadrado e no metro, a gente também tem unidades maiores que o metro cúbico e menores, que são os múltiplos e submúltiplos. Aqui a gente tem uma escala muito parecida com aquela que a gente já estava trabalhando antes. A única diferença é que agora a gente tem esses expoentes em 3 em cima de todas essas unidades, certo? Aí a leitura disso aqui fica assim, ó, quilômetros cúbicos, hectômetros cúbicos, decâmetros cúbicos, metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos e milímetros cúbicos. Para a gente passar de uma unidade para outra, a gente também só precisa deslocar a vírgula, ou para a direita ou para a esquerda. Só que agora a gente está falando de uma escala que tem esse expoente 3. Então, a cada casinha dessa que eu precisar me deslocar, eu vou ter que andar com a vírgula 3 casas, ou para a direita ou para a esquerda. Seria o mesmo que multiplicar por 1.000 ou dividir por 1.000, né? Mas aí, para não ter confusão em relação a essas operações, a gente pensa em deslocar somente a vírgula que vai dar na mesma, certo? Aqui, ó, a gente tem alguns exemplos, olha só. Imagina que você tem 2 metros cúbicos e quer passar para decímetros cúbicos, vamos lá? Ó, de metros cúbicos para decímetros cúbicos, na escala é uma casinha só. Mas uma casinha só representam 3 casas com a vírgula. Então, para passar daqui
para cá, vou deslocar minha vírgula 3 casas para o lado direito. Por isso que o 2 virou 2.000, certo? Olha esse. Aqui a gente começa com 1 km². Do quilômetro cúbico, para passar para o metro cúbico, a gente vai ter que andar com a vírgula 3, 6, 9 casas para o lado direito. Por isso, o 1 aqui virou esse número gigantesco com 9 zeros, certo? Que é o 1 bilhão de metros cúbicos. A mesma coisa acontece quando se precisa andar para a esquerda naquela escala. Se você está em centímetros cúbicos, por exemplo, para chegar em metros cúbicos, ó, você está aqui, vai passar para cá. Agora eu estou mandando para o lado esquerdo. São 3, 6 casas para o lado esquerdo. Por isso, essa vírgulazinha do 7. Deixa eu escrever aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. A vírgulazinha do 7 que estava aqui, ó, ela andou 6 casas para o lado esquerdo. Então, ela estava aqui, né, no final. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para o lado esquerdo. E esse número virou 0, esse tanto de zeros, os 7 metros cúbicos, certo? O último exemplo é de decímetros cúbicos para decâmetros cúbicos, né? Vamos ver o que a gente tem aqui. Ó, de decímetros cúbicos para decâmetros cúbicos, a gente tem 3, 6 casas para o lado esquerdo. Então, essa vírgula que estava, deixa eu anotar de novo, essa vírgula que estava aqui, ó, andou para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para a esquerda. E esse número que era decímetro cúbico, agora virou decâmetro cúbico. Bem tranquilo, né? Nada muito diferente do que a gente estava fazendo antes, né? Bom, vamos passar para frente. Agora, a gente precisa entender que existem também algumas fórmulas para se calcular volume das formas geométricas. A gente falou de formas de área, né? A gente falou de área do quadrado, área do triângulo, área do retângulo, área do trapézio, né? Então a gente precisa falar de algumas fórmulas de volume também. A parte boa é que você só vai precisar aprender por agora a fórmula de dois volumes. Uma delas é o volume do paralelepípedo. O paralelepípedo seria o bloco retangular, né? É a mesma coisa. Olha só, um bloco retangular, como ele é um objeto tridimensional, ele tem as 3 dimensões das quais a gente já falou. Ele tem comprimento, que seria esse tamanho aqui, geralmente representado pela letra C. Ele tem largura, que é esse, e tem altura, que é esse. Nós falamos que o volume de um paralelepípedo é a multiplicação dessas três. Então, é C vezes L vezes H. É só você multiplicar os três. Os exercícios geralmente te dão esses 3 valores, tá? É só você multiplicar um pelo outro. Da mesma forma, a gente fala do volume de cubo, porque o cubo nada mais é do que um bloco retangular também, né? A única diferença é que ele tem todas as arestas iguais. Então, onde a gente tinha comprimento, largura e altura, agora nós temos sempre o mesmo número, que é o chamado de aresta. Aí a gente lê A vezes A em volume. Quando se multiplica um número por ele mesmo 3 vezes, a gente tem esse número elevado ao cubo. Então, a gente diz que volume de cubo é a aresta elevado ao cubo. Bem facinho, né? Agora, imagina que eu queira preencher esses objetos tridimensionais com algum líquido. Se você quer colocar algo dentro desses objetos, aí a gente já vai estar falando da capacidade desse objeto. Então, volume é o que o objeto ocupa, é o espaço que o objeto ocupa, né? E capacidade é o que cabe dentro do objeto. Por exemplo, se você tem uma jarra de suco e enche essa jarra ao máximo, aqui está um pouco vazio, né? Mas imagina que ela está totalmente preenchida. A quantidade de líquido que cabe aqui dentro dela é a capacidade da jarra, tá? Da mesma forma, a gente pode pensar no leite, na água e até no gás de cozinha. Por isso que eu coloquei aqui, ó, que é o conteúdo líquido ou gasoso.
tá? O conteúdo que a gente coloca dentro do objeto pode ser tanto líquido ou gás, tá bom? E aí, essa quantidade de líquido ou gás que cabe dentro do objeto é o que nós chamamos de capacidade dele. Nós falamos que capacidade é dada em litros, e da mesma forma a gente tem os múltiplos do litro e os submúltiplos do litro. Aqui os nomes são um pouco engraçados, mas você vai ver que começam da mesma maneira que começavam lá na escala de comprimento. Lá no comprimento, a gente tinha assim, né? A gente tinha quilômetro, bem aqui. Aqui, nós estamos falando de capacidade, então não vou falar em quilômetro mais, eu vou falar em quilolitro. Depois, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Tá vendo que o início das unidades é o mesmo? Quilo, hecto, deca, deci, centi, mili. Tá vendo? O início é o mesmo. Só mudou que onde antes a gente falava metro, agora a gente fala litro. Ok? E aí, como nós não estamos vendo nenhum expoente aqui, para nos deslocarmos de uma unidade para outra, basta multiplicar ou dividir por 10, ou seja, deslocar a vírgula para a direita ou para a esquerda, uma casinha só de cada vez, tá? Existe uma relação entre volume e capacidade. Por exemplo, imagina esse cubo e aqui nesse cubo, eu estou imaginando ele com 1 decímetro de aresta, tá? Então, todos esses ladinhos aqui do cubo medem 1 decímetro. Com toda certeza, a quantidade de líquido que cabe aqui dentro do cubo é de 1 litro, certo? Então, a gente tem essa relação aqui que vai ser sempre a nossa referência, ó. 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro. Vai ter exercícios em que nós vamos precisar passar de uma medida para outra. Passar, por exemplo, de quilolitro para metro cúbico, por exemplo. Essas duas medidas estão em escalas diferentes, né? Mas a gente consegue fazer essa mudança sempre observando que 1 litro é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico. Vou fazer exemplo agora e vocês vão entender essa parte um pouco melhor, tá? Olha só, vamos começar agora com os exercícios. Nós vamos fazer 3 só, são bem rapidinhos, tá? Então, quase acabando. Olha só. Imagina que você quer falar quantos litros cabem nessas medidas aqui. Aqui primeiro eu tenho 3 quilolitros, né? Vamos pensar na escala do litro aqui. Como eu falei antes, já que não tem expoente, eu vou deslocando a vírgula de uma em uma casinha só, né? Então, eu estou bem aqui no quilolitro. Para chegar no litro, eu vou ter que andar uma, duas, 3 casas para o lado direito. A vírgula desse 3, ela não aparece, então a gente imagina que ela está aqui no final do número. Deslocar 3 casas é fazer isso aqui, ó. Uma, e aqui eu completo com 0, né? Duas, outro 0, 3, outro 0. A vírgula agora está no final do número, então ela é opcional, eu não preciso escrever. Descobri então que 3 quilolitros é a mesma coisa que 3.000 litros, porque deslocando a vírgula 3 casas para a direita, eu cheguei exatamente no litro. Muito tranquilo, né? Olha essa do hectolitro. Ó, você está em hectolitro na letra B. Para chegar no litro tem que andar uma, 2 casinhas. Então, a vírgula estava aqui. Eu vou deslocar 2 casas. Uma, duas. Esse espaço eu preciso completar com 0. Andando 2 casas, a vírgula passa para o final do número, você não é obrigado a colocar. E aí a gente tem 370 litros. Ok? No último exemplo, a gente tem aqui 7,24 decalitros. Ó, decalitros está bem aqui. Deixa eu apagar esse aqui. Ó, o decalitro é esse carinha aqui. Para chegar em litro, eu preciso deslocar uma casinha só para a direita. A vírgula estava aqui, ó, entre o 7 e o 2, ela vai passar para cá, para entre o 2 e o 4. Aí, então, a gente tem 72,4 litros. Ok? Muito tranquilo. O segundo exercício, ele é um pouco mais enjoadinho, tá? Porque agora no segundo exercício, a gente vai fazer as mudanças de escala. A gente vai passar de capacidade para litro.
ou de capacidade para volume, ou de volume para capacidade. Olha só, aqui a gente precisa passar para litros, medidas que estão na escala de volume. E aqui, nessa hora em que mistura as duas escalas, é que a gente precisa lembrar daquela relação que estava ali no slide anterior, que estava escrito assim, ó, que 1 litro é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico. Ou seja, para passar de uma escala para outra, essas unidadezinhas que eu estou circulando vão ser as minhas referências. Quando eu passar a medida para litro, aí sim eu posso transformar ela em decímetro cúbico. E da mesma forma, quando eu passar uma unidade, uma medida para decímetro cúbico, aí sim eu posso transformar para litro. Ok? Vamos lá, vocês vão entender com os exemplos. Ó, eu quero chegar em litros, certo? Aqui eu estou em 70 decímetros cúbicos. Decímetros cúbicos já é a minha unidade de referência. Então eu posso tranquilamente passar para a escala de cima. E aí eu vou passar direto para litro. Então 70 decímetros cúbicos são 70 litros. Entendeu? Olha para este baixo. Você está em metros cúbicos. Metros cúbicos está aqui. Está vendo que metro cúbico não é a minha referência? Minha referência é decímetro cúbico que está circulado. Então, primeiro eu vou passar daqui para cá. De metro cúbico para decímetro cúbico, lembra que agora nós vamos andar de 3 em 3 por conta do expoente, né? Eu vou deslocar a vírgula 3 casas para a direita. A vírgula do 4 está no final dele, porque ela não aparece no número. Andando 3 casas para a direita, você vai ter o número 4.000 decímetros cúbicos, que é a minha referência. Chegou em decímetros cúbicos, eu posso passar para litros. Então, 4.000 decímetros cúbicos são 4.000 litros. Tá vendo? Não precisa fazer alteração no número para passar de decímetros cúbicos para litros, ok? Olha a C. A gente está em 15 metros cúbicos, está aqui. Metro cúbico não é minha referência é decímetro cúbico, então primeiro eu vou fazer essa transformação, andando com a vírgula 3 casas para a direita. O 15 vai virar 15.000, aí sim eu passo de metro cúbico para decímetro cúbico, e agora que eu estou na minha unidade de referência, eu posso passar direto para litros. Então aqui você tem 15.000 litros, ok? Vamos para o próximo. Esses exercícios estão no livro de vocês, tá? Já já eu falo a página, eu vou postar no aplicativo a página, que daí vocês podem ir acompanhando no próprio livro, tá? Vamos para frente. Aqui, olha a letra D. Na letra D, a gente está em decímetro cúbico. Decímetro cúbico já é a minha referência, eu acabei apagando, né? Deixa eu colocar aqui do lado de novo, ó. 1 litro igual a 1 decímetro cúbico. Se decímetro cúbico já é a minha referência, eu já posso passar esse cara para litro. Então, isso é 853 litros. Na letra E, nós estamos em centímetro cúbico, não é minha referência, tenho que passar para decímetro cúbico. Andando nessa escala, eu ando de 3 em 3, então são 3 casas para a esquerda. Nós estamos com a vírgula aqui. Andando 3 casas para a esquerda, olha para onde que ela vai. 1, 2, preciso de um 0. 3, a vírgula vai passar para cá. E aqui eu preciso de um 0. Um 0 antes da vírgula para completar esse número, e aí eu tenho 0,0013 decímetros cúbicos, que é a minha referência, então daqui eu posso passar para litros. Aí a gente tem 0,0013 litros. Na letra F agora. Letra F a gente está em decâmetros cúbicos. Ó, eu estou aqui. Primeiro, chegar até decímetro cúbico, que é a minha referência. Então, vamos lá. 3 casas com a vírgula, 6 casas com a vírgula e para o lado direito. Então, a vírgula estava aqui. A vírgula estava aqui. Vou andar 6 para o lado direito. 1, 2, põe o 0. 3, põe o 0. 4, põe o 0.
5 e 6. Chegou até o final do número, não é obrigatório você colocar vírgula. Agora você tem, então, 1.400.000 decímetros cúbicos. Olha que número enorme. Como o decímetro cúbico é a minha referência, eu posso passar direto para litro. 1.400.000 litros. Número grandão, né? O último exercício, e aí a gente finaliza a aulinha, é de fazer o contrário, é de passar da escala de litros, que é a escala de capacidade, para a escala de volume. Olha só o que nós vamos ter aqui, então. Ó, transforme as medidas a seguir nas unidades solicitadas. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer aqui, vou passar de metro cúbico para litro. Vamos lá, eu estou nessa escala de baixo, tá? Estou nessa escala de baixo. A minha referência na escala de baixo é o decímetro cúbico. A primeira coisa a se fazer, então, é chegar nela, né? Para aí sim passar para litros. Se nós estamos em metros cúbicos, para chegar até decímetros cúbicos, são 3 casas para a direita. Esse 5 vai virar 5.000 decímetros cúbicos. E já que 1 decímetro cúbico é 1 litro, a gente chega em 5.000 litros. Na letra B, já é o contrário. A gente já está na escala de cima, que é a escala de capacidade. Aqui a minha referência é o litro. Antes de qualquer coisa, então, eu preciso chegar no litro. Aqui a gente já está em litro, 0,4 litros. Então, eu já posso fazer a transformação direta para decímetros cúbicos. 0,4 litros é 0,4 decímetros cúbicos. Mas eu quero decímetros cúbicos? Eu quero centímetros cúbicos. Para se passar de decímetro cúbico para centímetro cúbico, são 3 casinhas para o lado direito. Então, essa vírgula vai deslocar 3 casas. Ela estava aqui, andou 1, 2, 3. Chegamos em 400 centímetros cúbicos. Na letra C, eu estou em decâmetro cúbico, que é a escala de baixo. Decâmetro cúbico não é minha referência. Então, primeiro eu vou caminhar para decímetros cúbicos. Vamos lá. Daqui até decímetros cúbicos são 3, 6 casas para o lado direito. A vírgula estava aqui. Andando 6 para o lado direito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai virar esse número grandão aqui, ó, 2.960.000. E cheguei em decímetros cúbicos. Cheguei em decímetros cúbicos, eu posso passar para litros, né? Então, isso aqui vai ser 2.960.000 litros. Mas eu quero litros? Eu quero decilitros. E aí, se eu quero decilitros, ó, de litros para decilitros é mais um zero que eu preciso escrever. Então, esse número vai virar 29.600.000 decilitros. Vai acrescentar um zerinho ainda. Ficou enorme, né? A última, 18,906 ml, ó, nós estamos em ml, para passar para decímetro. Ml é a escala de cima. Minha referência na escala de cima é o litro, então primeiro preciso passar de ml para litro. Vamos contando de 1 em 1 porque não tem expoente, né? 1, 2, são 3 casas para o lado esquerdo. 3 casas para o lado esquerdo, essa vírgula vai sair daqui e passar, ó, 1, 2, 3, vai passar para cá. Ixi, deixa eu chegar esse número para lá que ficou muito feio, né? Vamos arrumar esse negócio. Acho que eu apaguei um zerinho aqui em cima. Aqui. Apaguei um zerinho aqui, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Certo, né? Não, tá faltando um zero mesmo. Desculpa. Aqui, ó. De ml para litro, né? Que a gente estava passando, são 3 casas para o lado esquerdo. Então, ó, a vírgula estava aqui. Vou mandar 3 para o lado esquerdo. 1, 2, 3. A vírgula passa para cá. A gente completa com zero aqui e zero aqui.
Agora cheguei em litro, posso fazer a mudança direto para decímetros cúbicos. Então, é 0,0189061 decímetros cúbicos. Bom, pessoal, aqui no próximo slide e último, a gente tem mais alguns exercícios. Não, acabou. Achei que tinha mais um. Bom, repitam esses exercícios sozinhos para ver se vocês compreenderam o conteúdo. A gente tira as dúvidas em sala de aula, a gente treina um pouco mais em sala de aula, ok? E a gente fala também das outras unidades de peso e tempo, certo? Muito obrigada, bons estudos para vocês e até a próxima.